Os seres elementais. Para entrar neste incrível reino da evolução elemental dos Devas, é necessário que voltamos a ser crianças, limpar nossas mentes, nossos sentimentos a esse bonito estado de inocência livre de malícia e de todo tipo de preconceitos e juízos. Quando éramos crianças e os manifestávamos esses amiguinhos e companheiros de jogos, amigos imaginários, os adultos nos recriminavam falando: "Você já está grande para essas bobagens. Não seja mentiroso." Ou melhor, dos casos a resposta era um sorriso sarcástico como quem dizia: "Coitado." Em esse momento e como mecanismo de proteção nos fechamos nossos olhos a esse mundo maravilhoso, o qual entramos a negar, trazendo como consequência, fechar nossa visão etérica e não poder voltar a ver eles nunca mais. Quem são os elementais? Estes seres misteriosos são correntes de vida elemental que cuidam, organizam e manipulam os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. São seres reais de infinita ternura, beleza e alegria, cheios de sabedoria e amor. Seres que estão acima do bem e do mal, são seres que ainda não saíram do paraíso, em qual estivemos em alguma época convivendo com eles e recebendo seus ensinamentos maravilhosos, sobre o reino da natureza e seus segredos do reino mineral, vegetal e animal. São seres de grande inocência e, portanto, não podem discernir e nem determinar se suas ações vão a produzir efeitos de equilíbrios ou desequilíbrios. Não podemos culpá-los o que pode suceder por intermédio deles, já que não podem analisar se o que fazem está bem ou mal. Estão presentes em cada elemento da natureza. Se parecem aos homens e mulheres em sua organização e aos seres do reino espiritual, em sua pureza e rapidez de seus movimentos. Vivem na 4ª dimensão, por isso não são visíveis para nossos sentidos comuns. Estes seres foram criados para o serviço dos homens e sua evolução depende de nós. Já que eles são seres imitadores e imitam ao homem, eles nos provêm de todo quanto existe na natureza, de todo aquilo que retiramos para preencher nossas necessidades, têm-nos encarregados de colocar os perfumes das flores, cuidar dos casulos, pigmentar as flores, cuidar dos ninhos, dos animais, das fontes de água e de todo relacionado com a criação. Por meio da natureza nos permitem suas energias, já que as plantas sem a radiação da energia impregnada pelos seres elementais, não teriam nenhum efeito benéfico e precisariam da energia vital que as caracterizam, daí procede o poder curativo das plantas. Por exemplo, quando tomamos um chá de camomila, para acalmar os nervos, o efeito vem da radiação da energia deixada por eles, já que não é a planta física que cura, senão a energia radiada de seu elemental. Quando usamos uma planta para buscar saúde, abrigo e qualquer outro serviço, pedimos os seus dons com muito amor, e os resultados serão melhores e se manifestará mais logo que o esperado. São igualmente os arquitetos da natureza e a eles devemos a topografia dos terrenos, os cursos dos rios, as grandes lagoas, a beleza e a majestosidade dos animais é muito importante para nós, e nosso próprio corpo e seu correto funcionamento. Existe basicamente 2 classes de elementais: superiores e inferiores. Superiores são criados pelos Devas e Elohims e se manifestam nos 4 elementos. Inferiores são criados por nós mesmos através do mau uso da energia divina e em especial de nossa mente, pois recordamos que pensar é criar. Elementais terra, água, fogo e ar. Os elementais da terra são os gnomos em seu aspecto masculino e as gnominas em seu aspecto feminino, estão em relação com nosso corpo físico, são os arquitetos da natureza e os seres mais pacientes do mundo, em este momento em que os seres humanos necessitam de tanta paciência, em que o mundo se encontra numa situação tão caótica, em que precisam de mentes serenas e tranquilas, poderíamos chamar esses seres e pedir com muito amor que nos presenteie com sua virtude. Os gnomos estão ao cuidado da evolução do reino mineral, o qual revoluciona muito lentamente, e eles estão aí, tranquilos com o amor infinito. Eles vivem nas cavidades das rochas e montanhas, se transportam através da terra e rochas, igual a nós humanos fazemos através da terra quando caminhamos, e através da água quando nadamos. São seres de porte pequenos, têm menores de 15 centímetros, apesar de seus corpos seres mais densos podem aparecer de maior tamanho se quiserem.
Como vivem muitos séculos por geral se apresentam com vestimentas de antigas épocas, grandes chapéus e fivelas brilhantes. Quando ganhamos sua confiança esses seres simpáticos e bem-humorados e de olhos grandes, de olhada muito viva e de grandes barbas cinzas, são muitos leais com amigos, são grandes amigos das crianças, e em especial dos menos favorecidos financeiramente. Em épocas de Natal eles constroem brinquedos muito bonitos, especialmente musicais, brinquedos que igual que eles não são visíveis para nossa visão comum em terceira dimensão. Mas os pequeninos com sua pureza e inocência podem ver, pegar e desfrutar nos planos maravilhosos da quarta dimensão. São grandes arquitetos da natureza e gostam de mudar sua obra constantemente, inspiram os seres que são regidos por elemento terra como os arquitetos, engenheiros, joalheiros, mineiros entre outros, são muitos amigos de escutar e ler livros sagrados especialmente ao entardecer. Os duendes travessos, são os mitos no qual o ser humano ensinou mal e deverão dar conta algum dia. Elementais da água. Encontramos os elétrons na forma masculina e ondinas ou nereidas na forma feminina. São seres que estão em relação com nosso corpo emocional, são dos elementais mais bonitos, quando se ver pela primeira vez, aparecem como grupo de estrelinhas luminosas sobre a água. Vão tomando forma lentamente à medida que manipulam a substância mental. Logo se ver quase como mulheres muito bonitas com maravilhosos adornos e cabelos que brilham intensamente como piscas elétricas, suas vestimentas aparecem com desenhos harmônicos e suaves, são seres que irradiam luz às mentes mais puras. E têm inspirado aos grandes compositores de músicas instrumentais mais famosos, igualmente são os grandes instrutores da agricultura e de seus novos avanços da qual a hidroponia e a irrigação por gotejamento são apenas pequena parte de sua sabedoria. Os jardins suspensos da Babilônia foi uma lembrança desses seres maravilhosos e seus ensinamentos. As ondinas inferiores são aquelas que o ser humano tem mal utilizado em trabalhos de bruxarias e meio-unidade. Entre estes elementais encontramos as larvas étericas, os incubos e os sucumbos, todos os quais incitam as paixões luxúrias. Elementais do ar. Os elementais do ar são os silfos em sua forma masculina e silfídeos em sua forma feminina. Estão em relação com nosso corpo mental. Nos ajuda com a abertura do registro de memória. Para eles é muito importante todo o que está impregnado da luz do sol, eles nos orientam e veem quando o ser humano está passando em processo da vida, no estado que chamamos de morte. Se podia dizer que quando nos movemos por esse túnel de luz, eles nos protegem e resguardam através desse caminho. São igualmente os que inspiram as ideias na mente do homem, nos ajudam a conhecer assuntos sem pensar, nos enviam suas ideias por transferência de mente de forma instantânea. Elementais do fogo. No elemento fogo encontramos na forma masculina as salamandras e na forma feminina as salamandrinas. Muito diferentes dos répteis que encontramos no mesmo nome, são encarregados de manter a vida, a vontade e o valor do homem. Podemos pedir ajuda a estes seres para que nos dê oportunidade, vontade e valor para enfrentar a vida, invocando eles a criar um escudo protetor contra a natureza inferior. Estão em relação com nosso corpo etérico e quando se manifestam aos seres humanos, os de maior hierarquia e evolução, acostumam apresentar-se como faraós, acreditar-se que o deus Apolo foi um deles, os demais se apresentam como crianças ou como adultos com rostos muito jovens. Vivem no éter atenuado e espiritual que é o invisível elemento fogo, sem elas, o fogo material não pode existir, um fósforo não pode ser aceso e nem a pólvora produzirá suas chispas. Entre os inferiores encontramos os que gostam de atiçar os incêndios que destroem bosques e casas. Um vidente pode ver como atiçam esses incêndios, inclusive quando o fogo aparece que já está acabando. Elementais fada. Existem algumas fusões entre esses seres elementais. As fadas são seres reais e maravilhosos que provêm da fusão simbiótica entre um elementar da terra, altamente evoluído, e entre um igualmente evoluído elementar da água. Como resultado dessa fusão, imaginamos que o elementar de ar está de acordo seus atributos a plasmar formas de pensamento no mundo físico e o elementar da terra permite o que tem sido manifestado, tenha maior durabilidade.
É por eles que nas histórias e narrações dos livros e antepassados, vimos como as fadas podem realizar nossos desejos, no mundo material. Isto é real e nas narrações unicamente trazem lembranças de algo que muitos seres podiam plasmar no mundo material e pureza e sua grande afinidade e contato com esses maravilhosos seres. Também encontramos outra fusão, um animal marinho também com grande evolução como o golfinho, unido a uma fada que originou as chamadas sereias. Sim pessoal, as sereias são seres do reino elemental de grande inteligência e que têm a capacidade de penetrar as mais grandes profundidades dos oceanos do nosso planeta, inclusive onde a ciência não pode chegar. São as que têm vindo construindo as 6 grandes cidades submarinas que neste momento se encontram nas profundezas do oceano, que será aberta em que a Terra der uma grande mudança de evolução espiritual, será uma das moradas para os humanos neste planeta. Alguns seres marinhos de grande pureza e sensibilidade, infelizmente receberam a contaminação dos mares, devido às provas nucleares nos oceanos, essas sereias, e alguns seres marinhos saíram desse planeta, e ainda que elas tenham resistido e seu trabalho fazem por amor, tiveram que partir, porque já suas matérias, seus veículos, se estavam destruindo, e também perdendo sua grande capacidade de visão interna. Vamos conhecer um pouco, os elementares inferiores. Os elementais inferiores são nem mais, nem menos que criados por nós mesmos, pois como filhos de Deus criamos, pelos pensamentos negativos cheios de morbosidade, rancores, inveja e outros e toda classes do mau uso da energia, criamos os incubos forma masculina e sucumbos forma feminina. Da mesma maneira criamos as cascas astrais e larvas etéricas, esses elementais vivem em lugares onde reina o vício, a luxúria, a promiscuidade, os alucinógenos, a ira e rancor. Ali eles se alimentam da energia baixa, emanadas pegando-se ao corpo aúrico, dos seres humanos que frequentam esses lugares impregnando suas auras, sua vez esses seres contaminados levam estas energias a seus lugares impregnando negativamente o meio e contamina a quem rodeiam. O grande problema dos elementares em geral é quando tem que plasmar os pensamentos do homem, seu irmão maior, já que todo o fluxo do planeta, todo esse astral baixo que custa e pesa são criados por nós mesmos, é por eles que os elementais superiores, em um ato de bondade e misericórdia têm criado o que se chama baixo astral, é um tipo de dispensa, onde recorre todos os pensamentos retorcidos e passionais dos homens, todos aqueles pensamentos e emanações de ira, rancor, inveja, gula e todo pensamento impróprio da nossa mente e nossas ações em este momento o campo astral baixo, está muito saturado cheio, que tiveram que liberar de estes encerramentos de pensamentos, os menos retorcidos e plasmá-los à forma física. É assim que temos os patogênios que causam doenças aos homens, às plantas, animais, terremotos, maremotos, erupções dos vulcões e outros desastres naturais. Se imaginamos a todos esses seres cumprindo suas funções plasmando todos os seres inferiores, no mundo físico isto seria um verdadeiro inferno. Grata à bondade dos Devas e dos Elohims, que guardaram todas essas formas no baixo astral, esperando que algum dia o ser humano tome consciência deles e comecem a limpar e esterilizar essas formas de pensamentos, porque resulta que estas formas não podem ser liberadas, nem invocadas a não ser pelo ser que as criaram e deu vida, falar por cada um de nós, todo ele devemos tomar consciência de que estamos comportando como verdadeiro destruidor, já que não só aquele que derruba a montanha. Também quem extermina a fauna e flora é um destruidor, mas também os que criam por pensamentos e palavras, têm mutilado consciente ou inconsciente esses seres elementais lindos e maravilhosos e perfeitos cheios de inocência com desejos puros de servir os seres humanos.